Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, o bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco, vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. O que acontece? Eu sozinho cuido aqui de 100, 200 caixas de abelha. Então, nesse caso, é preciso que você pense em eficiência. E outra coisa, a diluição, essa teoria de que alimento fermentado faz mal à abelha, se fizesse, a abelha não pegava fruta fermentada, suco fermentado, tudo que ela encontra quando está na seca aí, não morre, não tem problema nenhum. Eu estudei o intestino da abelha esses dias, que é um inseto, não é mamífero, e eu não vi isso de dizer. Eu acho que tem certas coisas que eu fico calado, no rótulo que eu não tenho nada a falar lá, mas na produção a gente elimina isso tecnicamente mostrando. Tem paciência. O que eu peço para falar aqui, João? Pode falar que eu estou ouvindo. Questão da inversão. Peço desculpa já, agora eu vou aproveitar a questão da inversão. Se não quiser, se não colocar o ácido cítrico, o que é que o professor diz? O ácido cítrico, ele faz o quê? Ele converte o açúcar, né, sacarose, em glicose, frutose. Consequentemente, se ele faz isso, aí que ele vai quebrar aquilo dali, tá? E ela vai durar mais um tempo, nesse caso, da fermentação. Só que existe um problema. Para fermentar, se tiver calor, etc. Quer ver um exemplo? Esse alimentador, quando bota a garrafinha aqui no sertão, não pode botar, senão aquece e aí começa a fermentação. Então, o que eu digo a você é o seguinte, essa teoria de dizer que a abelha não pode tomar alimento fermentado, eu nunca vi isso, porque se você estudar o intestino da abelha... O Alberto aí está dando interferência aqui para mim, viu? Aqui. Se você, nesse caso, estudar uma abelha, que é um inseto, não é um mamífero, porque a gente sempre faz as coisas da seguinte maneira, pensando no mamífero, a gente pensa na gente quando a gente trabalha, a gente não tem que pensar na gente, a abelha é inseto. Como eu falei, o ninho veio com uma causa nobre, que foi a agroecologia. Aí causa problema para a abelha sem querer. Mas ela é inseticida. Quer ver um exemplo? Hoje eu estava dizendo, os caras fazendo trabalho de teste de inseticida em abelha. Eu falei, para que esse inseticida mata? Não precisa fazer, a gente já sabe que mata. Não tem dose de negócio. É a mesma coisa desse alimento. Então, por exemplo, você dá alimento... quer ver um exemplo? Todos os meus o fermento que... Quando o alimento fermenta dentro da colônia, que a colônia está fraca, aí, por isso que eu gosto de botar dentro, facilita mais. Aí o que eu faço? Eu pego aquele alimento e boto do lado de fora, só de prova aqui. Aí as abelhas vêm, pega tudo, limpa tudo, azar todo mundo que tá. E eu vou nas caixas no outro dia, olha, não tem nenhuma abelha com problema. Porque a abelha, ela tem os micro-organismos dela, levedura. Por exemplo, você sabia? O meu trabalho hoje é pegar mel, deixar um ano fermentando e cada mês ir analisando. E a abelha vai lá, coloca a levedura, com o teor de água que tem, que é 28% em média, no Rio do Sul. Aí o que acontece? A levedura vai agindo, fermenta os 7 primeiros dias bem, a fermentação brusca, depois fermenta durante a vida inteira. Aí todo mundo diz, não, maturado não fermenta, mas isso é mentira. Se tem açúcar, levedura e água, vai fermentar. Isso é cerveja. Quem faz cerveja sabe disso. E nesse caso, o que acontece? O alimento fermentado não vai causar problema por causa disso, porque nesse caso você tem o quê? Um animal, um inseto, que já tem uma flora, tem uma fauna dentro dele lá, como se tem, outras tem, que vai evitar esses problemas, tá entendendo? Você não pode dar é tóxico. Aí o agrotóxico no néctar, por exemplo, os méis contaminados. O trabalho que a gente fez mostrou que contaminou o pólen, na região de Saúl aí, contaminou o pólen, mas o mel não contaminou. As plantas puxavam do solo e não vinha nada. A gente fez na área urbana, mas mostrou que o pólen tinha contaminação de chumbo e cádmio. Sabe por quê? Porque caía em cima da flor, a abelha ia pegar o pólen e levava aquilo. Então, o que eu quero explicar é que quando a gente vai fazer uma coisa dessa, a gente tem que estudar um pouco, ir lá ler o que é o bicho. Eu estou estudando fermentação de cerveja para fazer um trabalho com mel.
Estou estudando fermentação, a arte da fermentação, o livro que tem aí, para fazer o trabalho com mel. A gente não pode ficar falando as coisas porque o outro falou. Entendeu? A gente tem que falar as coisas estudando. Eu só falo da ciência. Tudo meu é na ciência. Então, lógico que é na ciência e na prática. Né? Então, é isso que eu digo. Então, a minha alimentação é essa. Só um pouquinho, Saul. Professor, deixa eu falar. Deixa o Tom falar ali. O Magés. Oi. Olha Diga, só. Magés. Aqui no Espírito Santo, na minha região, tem uruçu aqui, capixaba. Eu crio muita capixaba aqui. E aqui tem muita umidade, a ponto de uma época do ano que elas ficam retirando muita umidade de dentro da caixa. Eu imagino que quando estiver acontecendo isso, se eu der um xarope com mais açúcar, isso vai favorecer o trabalho delas, né? O que o senhor acha? Se você dá mais, é o seguinte, você dá água porque... Quando está mais seco, eu boto menos. Quando está mais úmido, eu coloco mais. Eu estou aqui na região, eu estou na frente do termômetro aqui no parque. Está dando 96% de umidade e 22% de temperatura. Aí o 22 graus. Aí o que acontece? Tem 96% de umidade. Eu vou nas caixas de uruçu ali, as uruçus estão tudo com água dentro da caixa, tudo. O importante, o enxame está forte e você vê que não tem bicho lá dentro que vai causar. Ontem eu dei uma palestra para os meninos de problema quem assistiu aí, viu lá, explicando isso. De que, por exemplo, esse negócio de água é uma coisa normal, até no tronco você vê a abelha tirar a água de lá e jogar fora nessa época, é a época úmida. Aí o povo constrói porão, constrói isso aquilo, aí atrai florido. Eu não tenho problema de florido, porque minhas abelhas são fortes. Agora o pessoal tem. Então esse negócio da água, quando você bota o alimento, o que ela faz? Você sabe que a maioria das melícolas faz a desidratação fora da colônia. Um exemplo é a Rufidente, lá do Pará. A gente tem foto, filme dela, mostrando, ela sai, fica lá de fora, só jogando água para fora, mas do lado de fora, reúne todo mundo lá. Certo? E algumas fazem dentro. Então, por exemplo, a mandaçaia, mesmo na época de chuva, não tem problema de água na colônia. Já o uruçu, as melícolas da região, a capixaba, os escutelares, tudo, o mundo, tem esse problema nessa época do ano, que é a época que chove. Certo? Então é normal isso acontecer. A pessoa fica preocupada, eu acho assim, a pessoa fica preocupada com muita coisa que não deveria se preocupar. E deveria se preocupar em botar a abelha forte. Porque a abelha forte é igual a gente forte. A gente está numa época de Covid, pandemia, em que está mostrando que, por exemplo, o que é a imunidade é o importante. Quem está trabalhando e manter a sua imunidade crescer mais é quem vai ter sucesso de sobrevivência. Porque vírus não tem remédio. Então, logicamente, que a imunidade é que vai ajudar. E as pessoas, eu quero relacionar para mostrar que a abelha tem certas coisas que não tem que estar preocupado com isso. Ela vai se resolver. O que você tem que estar preocupado é olhar o enxame sempre. Não, todo dia não precisa. Mas como eu alimento todo dia, eu olho assim rapidamente. Mas a cada 15 dias eu abro caixa por caixa, embaixo e em cima para olhar. Tem regiões que eu não recomendo, que é a região do sul do Brasil, que é época muito fria. Aí eu não tenho frio. Assim, o meu frio aqui é 17 graus, a abelha suporta. Então é preciso, se lembra que eu disse do gráfico de clima? Tem que relacionar essas coisas com aquele gráfico, para você saber o que acontece na sua época, na sua região. Agora chega no verão, que tem chuva, mas não tem esse problema. Tá entendendo? E o alimento... Desculpa, professor. Oi. Qual o município que o senhor está? Eu perdi o começo. Eu trabalho junto de Salvador, 100 km de Salvador. No entroncamento entre a Caatinga e a Mata. Aqui, Salvador é quente e não tem frio. Aqui tem frio, aqui dá 16 graus aí. Esse período está dando 16 graus de noite. Qual altitude, o senhor sabe? 260 metros. Você está a 600, eu não botei o gráfico seu aí ali onde tem a capixaba. Santa Teresa é 600, né? Você viu a Vitória da Conquista que eu botei que foi 900 metros de altitude? Eu estou a 700. 700. Santa Maria de Itibá. Então você vê, estude o seu gráfico de volumetria. Diga aí, foi a Leal que ia perguntar alguém aí? Isso. Alguém perguntou antes, Rogério, a hora que você caiu, da história da proteína, do fornecimento de proteína. Aí, juntando a pergunta, uma dúvida que eu tenho sempre é quando e quanto? Olha, a proteína é dada assim, eu entendo que na biologia, eu expliquei, né? A abelha usa proteína para fazer cria. Então, você reparou que toda vez que começa a florar, depois da chuva,
elas começam a crescer a população e começa. E uma coisa interessante, o meu trabalho que eu fiz com as meninas lá, que eu falei que estava coletando para metais pesados, etc., a gente descobriu que as abelhas aqui, nessa época do ano, tem muito pólen, e é verdade, as abelhas estão cheias de pólen. As plantas dão pólen mesmo com chuva, e elas coletam no tempo que abre o sol. Já no fim do ano, tempo ao pombo, elas têm pouco pólen e tem muito mel. E a população é grande, porque ela já vinha pegando pólen antes. Então o que eu uso? Eu pego, dou pólen em junho, porque mesmo tendo pólen na natureza, as fracas eu dou, as fortes eu não dou. Aí elas vão buscar, eu planto urucum, da flor lá. E planto, sabe o que? Murtas, essas mirtáceas que dão muito pólen. Tem uma lista aqui delas que só dão pólen, jabuticaba, essas coisas, pitanga, que floresce em março, abril, aí dá muito pólen, elas coletam. Então quando ela enche de pólen, ela já tem pólen. Aí falta o quê agora? Falta néctar. Ela vai lá buscar néctar. Não tem que dar água com açúcar. Eu vou explicar só uma coisa para vocês. Tem duas abelhinhas na Bahia, chamada Mandaçaia e outra Munduri, do sertão, e quando chega essa época agora, de junho até setembro, outubro, você abre os troncos, você acha a rainha, 6 abelhas e um mundo de mel, e não tem um dedo de pólen. Por quê? Por causa do seguinte, que a rainha, ela não pensa, mas seria assim, ela diz assim, pô, eu tenho que guardar minha reserva. Se eu botar ovo, vai ter consumo. Já não tem o pólen. Vai consumir o resto do mel e aí, consequentemente, o manchão vai morrer. E elas passam 8 meses de seca, tá? Incrível. Nessa diapausa que ela faz, de postura. Mas elas são vivas lá. Assim que volta a florada, que vai chover em novembro, então, aí volta o ninho todo. Então, você, pela estratégia dela, você vê a sua estratégia se vai usar. Sabe que, por exemplo, quem dá pólen é a abelha, por exemplo, os apicultores, eles não dão pólen à abelha, todo mundo que agora tem que dar. Porque quem faz filho é pólen, é proteína, não é o mel. Certo? O mel é para o combustível da abelha, aquele negócio que está explicando, vai buscar os produtos, pólen, resina e néctar. Tá? Então, por isso que a gente dá. Aí você perguntou, quando eu dou? Eu forneço pólen a ela na época de falta de pólen. E quando eu divido em chame, às vezes, ou então a florada não tem pólen. Segunda coisa, não use, vocês da Espírito Santo tiveram problema aí, que é o tema do Fórum Internacional que a gente está fazendo, da CBA, sobre o problema da doença, tirar a doença de apis, que eu tinha, ela curando, vocês me dão de cérebro ali, está escrito ali que eu estava dando aula mostrando, é genética que resolve. Então o que fizeram? Deram pólen de apis. O povo do pólen está zangado com vocês aí, porque diz que o menino... isso é mentira? É mentira, não. O teste está provado lá, verdade. O pólen lá do Paraná, e que foi para o Rio Grande do Norte, engraçado, deu no Rio Grande do Norte agora. Foi o mesmo pólen que venderam a vocês. E deu problema aí, ó. Tá matando lá com o mesmo bicho, Melissococcus fruto. E a menina fez análise e provou, não saiu do Rio Grande do Norte, não estou aqui com o lado, não. Aí, nesse caso, o que acontece? Foi pólen deles. Aí eles não estão zangados, sabe por quê? Por causa simplesmente que a gente mostrou que eles não estavam ligando para vender de qualquer forma. E aí surgiu esse problema, que nunca tinha tido problema, e agora vocês fazem o quê? Não dá alimento com abelha, com ferrão desses locais. Mas tem outros produtores que não tem, apesar que isso existe no Brasil inteiro, essa doença. Um outro fato, por que vocês não produzem? Pega o iraí, produz pólen de iraí, pega aquele pólen, seca e dá a outra abelha, diluído no alimento, às vezes, que evita telfurita. Porque aí você vai estar reduzindo o seu problema de contaminação. Tá entendendo? Então tem muita estratégia para o cara usar, que não precisa ficar assim com medo. Eu acho que vocês têm que perder mais o medo de fazer a coisa. Tem muita gente que trata a abelha como se fosse um bichinho vai quebrar. Não é assim. O manejo errado é que vai. Por exemplo, disseram aí, o cara alimenta, o alimentador começa a vazar. Aí mela tudo, atrai outros inimigos, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, a arapuá, na época seca, ela invade todas as abelhas, inclusive apis, toma conta e derruba tudo, mata tudo. Aí o que a gente faz? A gente tem que pegar ou reduzir o número de ninho dela, e o povo diz que é ecológico, tem muito ninho, ou então o que faz? Bota a alimentação para as abelhas e fecha mais a entrada, não deixa ela entrar. Ontem eu estava dando aula de inimigo, mostrando que a vespa mandarina não vai causar problema para a abelha pequena, vai causar para a grande, para a apis, principalmente. Por quê? Porque o buraquinho não dá para ela entrar. Ela não vai poder entrar ali. Então a gente já tem então, essas coisas que a gente tem que observar.
Professor Rogério, dentro daquela fala que o senhor colocou aí de analisar as colmeias sempre, e por isso o senhor faz a alimentação interna, existem alguns conceitos de que a abelha, fazendo a coleta do xarope, que seja assim, de forma externa, como tipo um alimentador coletivo, né? Ela tende a entender que está tendo uma florada e passa a ser mais produtiva. Será que isso estaria ligado ao xarope ou só ao ao pólen, se ela estivesse coletando? Não, eu interpreto assim, a abelha, ela é muito... A natureza é fantástica. Não é a gente que vai dizer, você pode botar pólen e mel e ela continua fraca às vezes, sabe? Porque ela entende a natureza. Quer dizer, eu planto maracujina aqui. Aí ontem eu disse ao menino, maracujina começou a botar galho. Quando ela começa a botar galho, é que o clima está secando, o tempo está secando. E é verdade, a precipitação tem diminuído e o sol aumentado. Então a abelha, ela sente, como eu expliquei o Munduri, no sertão, que quando ela sente que vai ter chuva, ela aumenta a postura. Então, quer dizer, ela está sentindo ali, não é o alimento que a gente está dando, o alimento e o pólen que a gente está dando, está apenas fazendo assim, ela está entendendo lá o quê? Tem material para eu trabalhar, vou fazer. Mas se tiver muito frio, como no sul do Brasil, ela não vai fazer. Ela vai fazer na minha temperatura e na sua. Mas lá no sul ela não faz. Então não é o néctar, mas o pólen que está fazendo isso. E sim a questão, quando ela sente que o clima está mudando. Vocês podem observar as abelhas de vocês, muitas vezes não pega alimento que você está dando, porque ela sentiu que tem uma florada. Entendeu? Vocês têm que entender isso, não é? Porque senão era fácil, a gente prender a abelha e dar alimento, como o Clecim. O Clecim mantém a abelha 120 dias fechado. Ele dá até crescer, ela vai crescendo. Mas a região dele é Juazeiro, só é quente, a abelha não sente frio lá. A abelha voa com a asa e a outra lavando, porque lá é tão quente. É assim, então tem que entender esses fatos. Eu entendi. Beleza. Gente, mais alguma pergunta aí? Tem algum estudo que relaciona insetos, no caso das abelhas, com fotoperíodo? Tem um até com a lua. Eu vi um dia desses negócios, o cara falando com a lua também, né? Tava junto. Ele mostrando que tem influência, né? Aí ele também mostrando a influência do fotoperíodo. Ou seja, um exemplo aqui, a abelha Iraí hoje, eu notei que ela, no verão, ela chega assim, 6h30, 6 horas, ela está aberta lá trabalhando. Hoje, em 9 horas, ela não está, porque ela vai no frio chovendo. Então, aí também o comprimento não tinha sol, né? Então, ela sente assim. E os dias aqui, está, por exemplo, amanhecendo 5h50 da manhã, o sol está vindo. Aí ela só começa a trabalhar lá pelas 7 horas, quando esquenta, porque o corpo pequeno, né, ela precisa de mais calor. Já a urso começa a ser. Então, existe um trabalho sobre isso. Aí o pessoal falando da lua, que também está no trabalho, eu falei, a lua influencia não a abelha diretamente, ela influencia dois fatos. Um que você falou, que é da relação do fotoperíodo, e o outro é a questão, por exemplo, eu estava em Parintins, na Amazônia, e o velhinho estava lá, falou, eu olhando a abelha dele, disse, essa abelha está com fome. Aí ele disse assim, é a lua. Aí os técnicos brincaram com ele, a lua não tem nada com isso. Aí eu falei, tem sim, porque toda vez que chove, que tem lua na Amazônia, acontece que ele chove, e quando chove, as abelhas ficam dentro de casa, não tem para sair, fica igual um menino no final de semana, você vai prender em casa, come a geladeira e fica. Eles comem tudo, comem aquele mel todo. E foi isso que aconteceu, passou 5 dias chovendo, ela não ia para o campo. Logicamente que ela foi esvaziando a produção de mel que tinha e não tinha como repor. Tá entendendo? Então eles disseram que foi a lua. Não, a lua influenciou indiretamente. Mas diretamente eu acredito mais nisso que você falou, no fotoperíodo. Na questão de luz. Quanto mais luz, quando a gente faz trabalho de atividade diária de abelha, a gente mede vento, luz, mede tudo. E já está provado que é a temperatura, é a principal. A abelha que tem um corpo maior, como essa abelha capixaba, essas que mais forte, ela sai mais cedo para trabalhar, porque elas têm um corpo que mantém o calor. E já no caso, a abelha pequenininha só sai mais tarde. Por exemplo, a Munduri, dizem que é preguiçosa, só sai 9 horas da manhã para trabalhar. Mas é porque é o calor que vai fazer. Então aí, a temperatura é o principal. Depois vem outro, aí testaram a luminosidade. Pode ler Plebeia, Saqui, um trabalho que tem de atividade diária. A menina fala disso que você está falando.
ela mostra que o fotoperíodo, né, influencia para a bichinha sair para ir trabalhar. Todos os trabalhos de atividade de voo falam sobre isso. Pode ler o Pleber Saqui, que tem um da Raquel Pique que fala sobre isso. E do menino lá, que tem da USP, ele fez um trabalho e tem esse negócio falando. Que você está falando. Obrigado. E aí, minha gente? Rogério, Silvio, falando de São Luís, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Terra boa. O Jonas. Aquele dado do sertão. Isso, agora eu estou aqui na beira da Amazônia. Aquele dado da eficiência energética que você corre a distância de voo e a transformação do néctar em pólen. Tem um estudo... Não, néctar em mel. Desculpa, néctar em mel, desculpa. Tem um estudo, uma base de pesquisa aí ou é observação, a prática? Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração.